louvor por este momento, engrandecendo a Jesus por tudo, porque o Senhor é bom e a sua benignidade ela dura para sempre. Externo a Deus a gratidão por estar aqui, agradecendo a Jesus pela vida do nosso pastor Arnaldo Tavares, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Antônia, que tem nos liderado aqui no campo eclesiástico de Rio Largo e tem nos dado bastante oportunidades de crescimento, irmãos. Liderança exemplar. Tenho honra em dizer que ele é meu pastor aqui, pastor Arnaldo. Agradecendo também a vida do seu genro, o presbítero Anderson de Góes, a sua esposa, irmã Aline, que tem entrado em contato conosco, nos convocado para essa labuta, irmãos. Nos convocado, porque o servo de Deus ele tem que estar preparado. Agradecendo a Deus também pela vida do meu companheiro, presbítero Altino, é um dos que apostaram em meu ministério aqui no campo. Kennedy ali na comunicação. Glória a Deus por tudo. Vamos ao texto sem mais delongas. Capítulo 15, Evangelho de Jesus segundo escrever a João. Capítulo de número 15. Versículo 1 em diante, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. O versículo 16 do capítulo 15 diz: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Glória a Deus. Que palavra edificante, irmãos. Quero ser um canal de bênção hoje para a sua vida, nesta manhã de terça-feira, tendo em vista que você está aí no conforto do seu lar. E a palavra de Deus, ela tem esse poder de chegar a lugares que nós não podemos, mas a palavra ela vai. Deus, com a sua onisciência e sua onipresença, Ele alcança você ao mesmo tempo que está aqui falando conosco. Isso é maravilhoso, irmãos. E eu louvo a Deus pelo programa Louvor e Palavra, que tem alcançado pessoas por todo esse Brasil e por todo esse mundo, irmãos. Lugares onde tem chegado o Louvor e Palavra, pessoas testemunham das maravilhas de Deus na sua vida, entram no chat, pedem oração, aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e isso é motivo de grande alegria para nós. Queridos, esse texto vem numa temática muito íntima, e eu quero dar um tema a essa mensagem, que é conectados em Cristo. João, narrando esse evangelho, partindo de um ponto bem lógico, escrevendo assim aos irmãos em geral, através dessa obra continuada da vida dos apóstolos, depois de terem assim sido estabelecidas igrejas, irmãos sendo agregados, alguns agora notificam dizendo que estavam com uma espécie de frieza em suas vidas com Cristo. O apóstolo João, ele tem a iniciativa de escrever para fortalecê-los na fé. Isso é muito interessante, que esse mesmo aspecto o próprio apóstolo Paulo ele tinha. Passando por adversidades, eles escreviam para fortalecer a fé dos irmãos. Já vista que o próprio apóstolo João agora está fortalecendo os irmãos com narrativas profundas
de Cristo. Isso mostra no capítulo 1, no versículo 1, quando ele diz: e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Veja que ele traz na introdução deste evangelho algo atemporal. No princípio, começo, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele vem trazendo Jesus como algo atemporal, que era no princípio, que continuou sendo no meio e é fiel para todo sempre. É por isso que o próprio diz em Apocalipse: ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o começo de tudo, mas também é o final. Também está no meio, vai no final, está no começo. Ele é atemporal, é o ser incriado. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus Cristo. Então ele vem trazendo narrativas profundas acerca de Jesus. O próprio diz em 1 João, no versículo 1, que ele não estava pregando fábulas engenhosamente inventadas, mas ele estava pregando quem ele viu, quem ele sentiu, quem com ele andou. Ele sentiu Jesus de perto. Porque a gente falar de alguém que não conhecemos é uma coisa, mas falar de quem fez a mudança em nossa vida é totalmente diferente. Era o que ele estava dizendo: eu andei com ele, eu vivi um pouco de tempo com ele, mas bastou esses anos que eu passei com ele para saber que ele é verdadeiro, é único e fiel. E o capítulo 15, ele vem trazendo uma narrativa profunda de um sermão que o próprio estava no dia ouvindo Jesus ensinar. O capítulo 14, que antecede o 15, Jesus está na continuação do seu sermão, que eram as últimas instruções que Jesus estava passando ali aos seus discípulos. Mas por que últimas instruções? Ele sabia o que estava por vir, irmãos. Jesus, ele sabia o que estava adiante. Jesus, ele sabia o que iria passar, sabia do sacrifício, e sabia que passaria um pouquinho de tempo longe. E bastava-se assim então ele incendiar a vida daqueles discípulos com a sua presença. Então isso implica dizer que eles tinham que ter instruções, eles tinham que ser instruídos por Jesus, para passarem por esse pouquinho de tempo e firmes na fé. Jesus está agora no capítulo 14 falando dessa forma: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E o versículo 4 ele diz: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Veja, queridos, que ele estava instruindo, falando acerca do reino dos céus. Primeiro ele diz: não se turbe o vosso coração. O que é se turbar o coração? A gente aqui no Nordeste, a gente chama isso de se aperrear, né? De se aperrear. Era Jesus dizendo mais ou menos isso: não se aperreie, não se turbe o vosso coração. Aí ele vem fortalecendo a fé dos discípulos: credes em Deus e credes também em mim. Aí ele vem fazendo promessa: na casa de meu pai há muitas moradas. Vou dar um gostinho para você sentir isso aqui. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, pois vou vos preparar lugar. E se eu for ainda vos preparar lugar, eu virei outra vez. Eu vou, mas eu volto. E daí volta. Então ele tinha que preparar os discípulos para esse meio termo. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí no versículo 4 ele diz: mesmo vós sabeis para onde vou. Oh glória! E conheceis o caminho. Queridos, os discípulos passaram por essa questão da conexão. E é bem verdade que a gente entende essa questão de conexão, que às vezes a conexão da gente falha. Mas Cristo estava aqui fortalecendo a fé dos seus discípulos. Aí no versículo 5, aí vem um dos discípulos, por nome Tomé,
e disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como saber o caminho? Ele estava dizendo mais ou menos isso: a gente não sabe nem para onde o Senhor vai. Tomé, um dos discípulos. Como é que a gente vai saber o caminho? Ele abre espaço agora para uma narrativa profunda. No versículo 6, Jesus diz a ele: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Era Tomé dizendo: a gente não sabe o caminho. Veja que ele usa os companheiros dele. E ele diz: a gente não sabe nem para onde o Senhor vai. Como é que a gente vai saber o caminho? Aí abre espaço para um tapa sem mão, que Jesus diz naquele dia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem acesso ao Pai se não for por mim. Era ele dizendo: eu sou o caminho que você precisa caminhar comigo. Eu sou a verdade que você precisa ter na sua vida. E eu sou a vida que você necessita. Porque ninguém tem vida se não for com Jesus. Existe um hino que a gente escuta, que diz que o homem sem Deus é uma folha seca. É sem vida. Vai para onde o vento levar. Mas a gente com Jesus, presbítero Altino, a gente tem vida. Por isso que ele disse a Tomé naquele dia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Oh, glória. Queridos, então eles passaram por essa questão da conexão. A conexão às vezes falha. A conexão leva a gente às vezes a ter algumas dúvidas. E mais à frente você vê no versículo 8 que Filipe, também um dos discípulos, ele diz: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus diz para ele: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Que me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz essas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedides em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome eu os farei. E se me amardes e guardarei os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aí no versículo 18, sabendo que iria passar, ele diz: não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Isso é muito profundo, irmãos. Glória a Jesus. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Isso é conexão, irmãos. Isso é conexão. Conectados em Cristo. Queridos, Jesus, ele sabia pelo que ele ia passar. Ele sabia o seu propósito na terra. Ele sabia o porquê ele tomou forma de homem pecador. Não sendo pecador, porque Jesus ele foi perfeito e é perfeito. Mas o apóstolo Paulo diz que ele tomou forma de servo. Se despiu da sua majestade e tomou a iniciativa de vir à terra. E eu me alegro por isso, porque ele salvou as nossas vidas. Então ele sabia, irmãos, o que ele ia passar. Ele sabia o sacrifício que teria que fazer, porque o próprio disse que se ele não fosse ao sacrifício, o Espírito Santo não viria. O próprio teria que tomar
o cálice do pecado. Então ele tinha que fortalecer os seus companheiros, falando acerca dessa conexão. Os discípulos, queridos, eles eram os galhos conectados na videira. No versículo 1 do capítulo 15, Jesus, continuando o sermão, as instruções aos discípulos, ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Para quem ele estava dizendo isso? Para os discípulos, seus companheiros, os que estavam na labuta diária com ele. Os discípulos que viam Jesus fazendo milagres. Os discípulos que viram de perto o poder manifestado de Cristo. Os discípulos que puderam tocar nele, abraçá-lo, senti-lo. São esses mesmos que estavam com ele, e por isso que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Os discípulos, eles tinham algo que era chamado autossubsistência. E o que é isso? Partindo para um ponto lógico e trazendo para um popular, era persistência. Os discípulos tinham que aprender o que era perseverar, o que era ir adiante, o que era se manter firme. E Jesus estava instruindo eles nisso. E ele fala sobre ele mesmo: eu sou a videira verdadeira. Veja que Cristo faz questão de enfatizar isso. Eu sou a videira, mas a videira verdadeira. É por isso que em Caná da Galileia, queridos, quando Jesus transforma a água em vinho e apresenta ali ao mestre-sala, o mestre de cerimônia que estava ali naquele dia, ao provar o vinho que Jesus transformou, ele diz: rapaz, deixaram o melhor vinho para depois. Deixaram o melhor vinho para servir depois. Quem foi que preparou isso? Foi Jesus. Porque ele é a videira verdadeira, irmãos, e ele entende. Ele entende o que o ser humano precisa. Ele sabe o que você precisa nessa manhã. Ele sabe a sua necessidade. Ele sabe se você está passando por essa autossubsistência. E ele chama você para permanecer firme na sua presença. Glória a Deus. E ele diz: e meu pai é o lavrador. O que é o lavrador? É o agricultor. O que cuida da plantação. O que cuida das árvores e o que ara a terra. Para que haja um crescimento, ele faz essa inclinação aqui para Deus. O meu pai é o agricultor, ele é o lavrador. E toda vara em mim que não dá fruto, atira. E quem são essas varas? Estou falando de conexão. Quem são essas varas que são tiradas? São pessoas que não estão nem aí para a palavra de Deus. São pessoas que não ligam para o reino dos céus. São pessoas que não querem acordo com o reino de Deus. E mesmo tendo essa conexão, a Bíblia diz que os galhos que, mesmo estando, não der fruto, é cortado. E ele diz: e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Queridos, essa questão de corte, de limpeza numa árvore, isso é chamado de poda. Poda da limpeza. E ele tem alguns viés, tendo em vista do que estamos falando de conexão. E existem alguns tipos de poda. Existe a poda potencializada, que ela potencializa o início da formação do fruto e aumenta o acúmulo de nutrientes na fruta. E tem como objetivo principal o aumento do rendimento e melhorias
na qualidade do fruto. Isso é a poda. É por isso que Jesus está dizendo aqui que há essa limpeza para que o galho dê mais fruto. Isso é interessante. O primeiro ele diz: toda vara em mim que não dá fruto, atira, a corta, e limpa toda que dá fruto para que dê mais fruto. Isso é poda. E o fruto que esse galho vem a dar conectado na videira, ele passando por essa poda de Deus, o fruto que ele dá tem tamanho, tem peso, tem cor, tem sabor, tem aparência e entre outros. Já a poda da limpeza é aquela na qual é retirado o material vegetativo, o que está seco, o que está doente. O objetivo da poda da limpeza é a melhoria no crescimento da copa. Ele evita a proliferação de doenças e incidência de pragas. A limpeza, ela faz parte do cuidado de Deus em nossas vidas. A limpeza na vida do crente, ela vem tanto para cuidar do corpo e como para cuidar do espiritual. Porque Jesus, quando chega na vida de alguém, ele faz a obra por completo, irmãos. Quando Jesus ele intervém para fazer essa poda em nossas vidas, ele faz a obra por completo. Ele limpa no corpo, na alma e no espírito. Então, queridos, ele parte para esse ponto, lógico, falando sobre essas intimidades, falando sobre essa limpeza. Mas é bem verdade que a poda que Jesus às vezes traz para a nossa vida tem um momento ou outro que dói. Porque a poda de Cristo em nossas vidas, às vezes ela limpa amigos que na verdade não eram amigos. Tiram pessoas que estão no nosso ciclo de vida, que ao invés de nos ajudar, quer tirar o nosso foco da presença de Deus. Então, às vezes, por não entendermos, a poda chega a doer. Mas permita dizer para você essa manhã, a poda pode estar doendo na sua vida, mas a poda de Deus significa cuidado. É zelo por tua vida, é zelo por tua alma, é zelo pelo teu espírito. Ele cuida de ti. Passando-se um ano depois que eu me converti, a minha mãe, eu já contei isso aqui em outras oportunidades, a minha mãe olhou para mim e me perguntou se eu era crente de verdade. E isso me levou a uma tristeza profunda. Minha mãe na época estava afastada da presença de Deus. E ela falava que não queria acordo com a igreja. Ela não queria estar fazendo a obra. E aí, quando eu comecei a pregar mesmo, ela chegou até a mim e perguntou se eu era crente de verdade. Eu não sei o motivo, mas aquilo me entristeceu bastante. E naquele dia eu disse que não queria mais estar fazendo a obra do Senhor para estar levando aqueles ataques. Eu não entendia bem o que eu estava passando. Passaram-se alguns anos e eu continuei fazendo a obra do Senhor. E certo dia, quando eu estou indo ministrar a palavra de Deus, eu me preparando a cerca de umas 5 da tarde, eu olho para minha mãe. A minha mãe estava passando a roupa, um vestido. Chegou umas 6:30 da noite, quando eu estava saindo para ir para o culto.
a minha mãe estava pronta, arrumada e disse: eu vou com você, meu filho. Minha mãe estava afastada. E quando a gente chega na igreja, ela senta no cantinho. E é me dada a oportunidade para ministrar naquela noite. A minha mãe, que havia dito que não queria acordo com Jesus, que olhou nos meus olhos e perguntou se eu era crente de verdade. A minha mãe, que disse que não pisaria em uma igreja, pela misericórdia divina, o filho dela pregando, ela veio para frente dizendo: eu quero Jesus. Eu quero esse Jesus na minha vida, porque esse Jesus faz grandes coisas em nós. Mas faz parte da poda. Faz parte. Às vezes a gente não entende o que é que Deus está fazendo em nós. Às vezes chega até a doer. Às vezes a poda de Deus permite que saímos de algum lugar para Ele nos colocar em outro. E às vezes dói. A poda de Deus permite que pessoas se levantem contra nós com palavras ofensivas. Mas no meio dessas perseguições, a poda de Deus nos permite ter sabedoria e paciência. É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse: olhe, não se entristeçam quando se levantarem essas coisas. Pelo contrário, se alegrem, se regozijem. A poda de Deus tem dessas coisas. Às vezes machuca, mas Ele sabe o melhor para nós. E Ele diz: o galho que estiver conectado em mim, que não der fruto, é cortado. Mas o que dá fruto, ele vai passar por uma limpeza. Mas para quê? Para que dê mais fruto. E os frutos que esse galho dá tem cor, tem peso, tem sabor, porque está frutificando no reino dos céus. Talvez você esteja passando por essa poda, mas fica firme. Engrandeça Jesus, adore a Ele. Glória a Deus. E no versículo 3 ele diz: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Além da poda, queridos, acho que toda árvore, toda planta, ela tem uma espécie, Kennedy, e isso aqui é interessante. Toda árvore, as plantas, ela tem um líquido dentro de si, que é como se fosse o sangue da árvore e da planta. E isso é chamado seiva. Seiva. E a seiva, ela passa da árvore para os galhos como uma forma de vida. Havia um véu que separava o homem da presença. Mas Mateus, no capítulo 27, algum dos versículos ali, ele registra que Jesus está no alto do madeiro. E ele inclina-se para o céu e diz: Pai, está consumado. Pode inundá-los com o teu espírito. Aí a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Qual foi o preço que Jesus pagou naquele dia? O preço foi de sangue. A videira estava no madeiro, derramando a sua seiva, que passou para nós que somos o galho, a vida em nós, porque Ele deu a vida dele por nós. O preço foi a seiva derramada.
O galho só frutifica se a seiva estiver em sua vida. Se o sangue de Cristo estiver na sua vida. E a seiva ela arde em nós. Glória a Deus. E é por isso que ele diz: eu sou a videira, e vós as varas. Vocês são o galho. Eu sou a videira. O galho de si mesmo, ele não pode fazer nada se não estiver conectado em mim. Mas o que estiver conectado em mim, verdadeiramente, este dá muito fruto. Isso é conexão, irmãos. Lucas capítulo de número 10. A Bíblia nos traz o relato de 70. Isso anterior a isso que Jesus estava falando aqui no capítulo 15 de João. Você vai entender o que é conexão. Você vai entender o que é conectar-se em Cristo, o que é estar conectado em Cristo. A Bíblia diz que Jesus está falando com eles agora, dizendo: vamos fazer a obra. A seara é grande, mas os trabalhadores dessa seara são poucos. Vamos fazer a obra. Mas seria ali a primeira vez que eles iriam fazer algo sem Jesus estar por perto. Mesmo assim eles obedecem à ordem do Senhor. Mas numa conjectura eu vejo alguns deles dizendo: como é que vai ser sem Jesus estar por perto? Mas quem deu a ordem foi Jesus. Vão fazer a obra. Falem do reino. Ore pelos enfermos. Aonde você chegar, saúde a eles com a paz do Senhor. Vão fazer a obra. Expulsem demônios. Vão fazer a obra. Mas Jesus não estaria com eles, presbítero Altino, a forma humana. Mas o Espírito do Senhor iria com eles, porque Jesus estava dando a ordem. E eles foram fazer a obra, assim como Jesus disse. E sabe o que é conexão? Eles dizem quando voltaram: Senhor, em teu nome, até os demônios se nos submetem. Isso é conexão. Eles voltaram, a Bíblia diz que eles voltaram felizes e saltitantes, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Atos capítulo 3, a Bíblia diz que Pedro e João estavam subindo ao templo para orar. E quando chegou, estava um coxo na frente do templo, porque não podia entrar, e pedindo esmola. E ele olha para Pedro e para João e diz: dá-me uma esmola. Aí Pedro e João, cheios do poder de Deus, Pedro olha para ele e diz: eu não tenho o que você quer, que é dinheiro, eu estou liso. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Isso é conexão, irmãos. Você é um representante de Deus nessa terra. Queridos, a conexão, às vezes ela passa por falhas. Mas estar conectado em Cristo é o melhor que temos que fazer. E nesse momento, eu quero convidar você, internauta, você que está aí acompanhando, a estar conectado em Jesus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero convidar a você a reatar essa aliança, a reconectar-se na videira que é Cristo, pois a seiva, o sangue de Cristo foi derramado por amor a você.
Ele nos amou de uma tal maneira. O amor de Jesus foi tão grande por nós, que Ele deu a sua vida por nós. Então eu quero que você digite aí: eu quero Jesus na minha vida.